Eu estava lá ali, enfiada naquele vestido que parecia feito de nuvens, mais pérolas do que tecido, e sentia-me uma completa impostora. A loja da Avenida dos Aliados estava fechada só para mim, o que já era uma loucura por si só. A assistente de vendas, uma mulher altíssima com um penteado impecável, dizia que eu estava esquisita. Esquisita. Eu, Ana Silva, a miúda que até há poucas semanas lavava pratos num tasco qualquer? A ironia era palpável, amarga, e um nó apertava-me o estômago. Aquela vida não era minha, mas os olhos de Sofia, a menina que me escolheu, não me saíam da cabeça. E Pedro, claro, o meu quase marido. A mulher no espelho triplo olhava-me de volta, com um cabelo castanho claro apanhado num coque, a pele pálida realçada pelo branco do tecido. Por um segundo ínfimo, permiti-me sonhar. Sonhar que tudo aquilo era real, que me ia casar por amor, que esta vida, tão luxuosa e tão estranha, era mesmo para mim. Mas o sonho desfez-se mais rápido do que a espuma de uma onda. Deixem-nos a sós. Aquela voz, dura, fria, cortou o ar como um estilete. As assistentes, que antes tagarelavam e faziam vênias, dispersaram-se num piscar de olhos, como ratinhos assustados. Virei-me devagar e lá estava ela. Ana Lemos, impecável, como sempre, num tailleur vermelho sangue que parecia costurado na própria pele. Tinha uma carteira de mão que mais parecia uma arma. Era a personificação do perigo num laço de seda. Ela rodeou-me, os olhos a perscrutar-me de cima a baixo, como se estivesse a leiloar gado. Os seus lábios finos curvaram-se num sorriso seco. Branco, que otimista. A voz dela era um rangido, quebradiça, mas cheia de veneno. Presumo que Pedro se tenha esquecido de te contar que a última mulher que usou branco ao lado dele acabou num caixão fechado. Senti a garganta seca. Engoli em seco, mas a saliva parecia areia. Ana, por favor, sussurrei. Eu só quero passar por isto. Não quero problemas. Tu és o problema, querida. Ela riu, um som sem alegria. Tu és um estorvo. Achas que ele te escolheu porque gosta de ti? Não. Ele escolheu-te porque és descartável. És um escudo humano. Quando as balas começarem a voar, e elas vão, ele não vai atirar-se à tua frente. Vai atirar-se à frente da Sofia. O coração batia-me descompassado, quase me saltando do peito. Eu sei, disse com a voz a tremer, mas tentando manter a firmeza. Sei que sou apenas um contrato, mas também sei que a Sofia me escolheu e não te escolheu a ti. Foi um erro, claro. As suas feições distorceram-se numa máscara de pura fúria. Esticou a mão e agarrou o meu pulso, as unhas a cravarem-se na pele, um misto de dor e revolta a percorrer-me o braço. Escuta bem, sua ratinha de tasca, ela sibilou. Desfruta do teu casamento. Desfruta dos lençóis de seda, porque, quando eu conseguir o que quero, tu não passarás de uma mancha no tapete. Larga-a. A voz de Pedro, baixa, mas letal, vibrando com uma calma assassina. Ana Lemos largou o meu pulso como se estivesse em brasa. Pedro estava ali, à entrada do provador. Não era suposto ele vir. Passou por Ana Lemos sem a olhar, vindo direto a mim. Segurou o meu pulso, examinando as marcas vermelhas das unhas dela. O polegar dele roçou a minha pele, e um choque elétrico percorreu meu braço. Senti o calor estranho, quase perigoso, da sua proximidade. Ela magoou-te? Perguntou ele, os olhos escuros, fixos em mim. Estou bem, sussurrei, ainda a tremer. Pedro virou-se para Ana Lemos. Se voltares a tocar na minha noiva, Ana, eu esqueço que os nossos pais eram amigos. Esqueço o tratado de paz e deito o Império Lemos às cinzas. Ana Lemos empalideceu. Endireitou o casaco, tentando recuperar a dignidade. Estás a cometer um erro, Pedro. Ela é fraca. Ela é mais forte do que tu. Pedro disse a voz gélida. Sai daqui. Ana Lemos saiu a passos pesados. O silêncio que deixou para trás era denso, quase sufocante. Pedro olhou para mim. Eu ainda tremia.
Sem uma palavra, tirou o casaco do fato e colocou-o sobre os meus ombros, cobrindo a pele exposta do vestido de noiva. Aquele gesto tão inesperado fez-me sentir um misto de confusão e segurança. Eu disse que pagaria a dívida, disse Pedro suavemente, ajeitando a lapela do casaco perto do meu pescoço, os nós dos seus dedos roçando a minha clavícula. Aquele toque tão casual e tão íntimo causou-me arrepios. Não disse que te protegeria dos lobos. Isso foi um descuido. Não vai acontecer de novo. Por que vieste? Perguntei, apertando o casaco dele à minha volta. Cheirava a ele, masculino, a sândalo e algo mais. Algo perigoso, mas ali, naquele momento, estranhamente seguro. Ele hesitou. Não confio nas costureiras. Mentiu com um olhar que dizia o contrário. Este vestido funciona. Veste a tua roupa. Temos um jantar para ir. Pela primeira vez, eu não me sentia uma prisioneira. Naquele instante, entre o brilho das pérolas e o cheiro a sândalo, senti-me quase como uma rainha que acabava de encontrar o seu rei. Uma rainha assustada e confusa. Mas uma rainha, ainda era assim. Que ironia! Como é que eu tinha chegado a este ponto? Há apenas umas semanas, eu estava a tentar pagar as contas do meu irmão Pedro. O outro Pedro, viciado em analgésicos depois de um acidente no futebol. Os tubarões do jogo tinham-no na mão e eu estava desesperada. Era sempre a mesma história. Eu a tentar remendar a vida desfeita que a nossa família parecia ter. A vida lá fora, a vida normal, no porto, estava em colapso para mim. A vida no submundo, na família Carvalho, estava apenas a começar. Momento de reflexão pessoal. Aqui preciso de parar um pouco e processar tudo isto. Parece uma cena tirada de um daqueles filmes policiais que o meu pai via, sabes? Cheia de drama, perigo e um romance que é tão proibido que devia vir com um aviso. Mas era a minha vida. A minha vida, Ana Silva. A miúda que sonhava em abrir uma pastelaria, que agora andava a escolher vestidos que custavam mais do que a minha aldeia natal. É completamente surreal. E Pedro Carvalho, ele é Pedro, um chefe da máfia, um homem que inspira terror, que te dá uma arma na mão e te ensina a usá-la. E a mesma pessoa que te cobre com o casaco quando estás a tremer, ou que te observa com uma intensidade que te faz sentir que ele consegue ler a tua alma. Não sei se isso é bom ou mal, honestamente. É só o que é. Às vezes penso que é tudo um jogo, um elaborado esquema para me enganar, mas depois vejo a Sofia, a forma como ela me abraça, e o medo nos olhos de Pedro quando ela está em perigo, e percebo que por trás de toda a violência, de toda a demonstração de poder, existe algo real. Algo dolorosamente real e vulnerável. É confuso, eu sei. Acho que é suposto ser confuso quando se é arrastada para este mundo. Não há regras claras aqui. Só sobrevivência. E amor, talvez? É cedo para dizer. Mas vamos voltar à história antes que eu comece a divagar. A primeira vez que o vi, ou pelo menos a primeira vez que ele me viu, foi num restaurante de luxo na Foz do Douro. Era a Lauroni, um sítio que eu só conhecia de nome, e que estava estranhamente vazio. Eu não devia estar ali, a servir mesas. Era para estar na copa, a lavar a louça, mas o chefe de sala ficou doente, e o gerente, um homem baixinho e irritadiço, estava desesperado. Eu só queria ser invisível, passar despercebida pelos homens de fato escuro, com aqueles olhares gélidos que guardavam as portas. Pedro Carvalho estava sentado à cabeceira da mesa longa de mogno. Com 32 anos, o cabelo preto como tinta penteado para trás e olhos de aço frio. E Sofia, ao lado dele, uma bonequinha de porcelana de 5 anos, com o seu vestidinho de veludo preto. Ela não falava há 1 ano e meio, desde aquela noite terrível em que o carro explodiu e a mãe dela morreu.
Uma coisa de se partir o coração, mesmo para mim, que mal a conhecia. A conversa que eu tentei ao máximo ignorar enquanto servia. Era sobre Pedro precisar de uma esposa. Uma aliança, diziam os sussurros. E lá estava Ana Lemos, a querer o lugar, cuspindo veneno. A miúda precisa de uma mãe, não de uma cobra em vestido de marca. Pedro grunhiu, sem sequer olhar para ela. Era assustador. Ele virou-se para a filha, a voz suavizando-se apenas um pouco. Sofia, olha para mim. A menina ergueu o olhar, os seus olhos grandes e castanhos, cheios de pânico. O conselho diz que preciso de uma esposa. Dizem que tu precisas de uma mãe. Não me importa quem seja. Não me importo com as famílias ou com o dinheiro. Só me importo que tu sejas feliz. Por isso, escolhe. Foi então que eu, a Ana Silva, a desastrada oficial, entrei em cena. Vinha da cozinha com uma bandeja pesada, cheia de jarras de cristal com água gelada. Estava nervosa, com a cabeça baixa, a tentar não chamar a atenção. Água! Pedro latiu, sem olhar. Eu saltei. Apressei-me, as mãos a tremer. Quando cheguei à cabeceira da mesa, tentei servir água no copo da Sofia. Clang! O meu cotovelo bateu na cadeira de Pedro quando ele se moveu ligeiramente. A jarra escorregou. Água gelada espalhou-se pela mesa, salpicando o fato de Pedro e encharcando a toalha em frente a Sofia. Um silêncio sepulcral desceu sobre a sala. Sua idiota desastrada! Ana Lemos guinchou. Pedro levantou-se lentamente. Olhou para a água a pingar do punho da camisa. Olhou para mim. Eu empalideci, sentindo o sangue a fugir-me do rosto. Peço imensa desculpa. Senhor, sinto muito. Eu agarrei num guardanapo, as mãos a tremerem tanto que mal conseguia segurá-lo. Estendi-o para lhe secar o fato. Depois puxei a mão para trás, aterrorizada de o tocar. Deixa estar, disse Pedro, a voz baixa e perigosa. Estás despedida. O gerente sibilou, surgindo das sombras, agarrando o meu braço com força. Sai daqui. Eu avisei-te para não nos envergonhares. Ele puxou-me para trás. Eu tropecei, as lágrimas a inundarem meus olhos. Era o terceiro emprego que eu perdia naquele mês. Precisava do dinheiro para a reabilitação do meu irmão. Precisava destas gorjetas. Espera. A palavra única veio da criança. Todos pararam. Sofia Carvalho tinha falado. Ela escorregou da cadeira. Não olhou para o pai. Não olhou para Ana Lemos. Olhou para mim, que tentava conter as lágrimas enquanto o gerente apertava o meu braço. A Sofia caminhou pelo chão polido. Parou à minha frente. Eu olhei para baixo, confusa. Olá, querida, sussurrei por instinto, baixando-me para ficar ao nível dos olhos dela, ignorando o gerente. Está tudo bem. Eu é que sou desastrada. A Sofia estendeu a mão. As suas mãozinhas agarraram o meu avental. Depois, enterrou o rosto no meu peito e envolveu os braços no meu pescoço. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Pedro olhava fixamente. Tinha gasto milhares em terapeutas. Tinha-lhe comprado pôneis, bonecas, diamantes. Ela não o abraçava há 1 ano. Sofia ergueu o olhar para o pai, ainda agarrada a mim. Apontou um dedo mindinho para mim. Ela! Sussurrou Sofia. Eu escolho-a. Ana Lemos levantou-se, derrubando a cadeira. Isto é uma piada. É uma criada. Cheira a sabão da louça. Pedro ignorou-a. Contornou a mesa. Os seus passos pesados. Parou à minha frente. Elevava-se sobre mim, bloqueando a luz. Eu olhei para cima, aterrorizada. Senhor, não sei o que se passa. Só quero ir para casa. Pedro estudou o meu rosto. Viu o medo, sim, mas também viu como eu instintivamente lhe acariciava a nuca a Sofia, protegendo a menina dos gritos. Qual é o teu nome? Perguntou Pedro, a voz mais rouca do que o normal. Ana. Ana Silva. Pedro assentiu uma vez. Olhou para o seu conselheiro, João, que estava junto à porta.
João traz o carro e passa um cheque ao dono do restaurante pelos estragos. Voltou-se para mim. Não vais para casa, Ana. Não vou, gaguejei. Não, disse Pedro, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Vais conosco, temos um casamento para planear. A viagem até a Quinta dos Carvalhos, a propriedade de Pedro, foi silenciosa. Eu estava sentada na parte de trás do SUV blindado, encostada à porta, o mais longe possível de Pedro. A Sofia dormia no banco do meio, a cabeça a repousar no meu colo. A minha mente corria. Sequestrada. Eu tinha sido sequestrada pela máfia do Porto. Pensei em abrir a porta e saltar, mas o carro ia a uma velocidade assustadora e João observava-me pelo retrovisor. Para de tremer, disse Pedro, sem desviar os olhos do telemóvel. Não mato civis a não ser que me deem uma razão. Tu disseste casamento, gaguejei. Não podes simplesmente casar pessoas que apanhas em restaurantes. Isso é ilegal. Isso é loucura. Pedro virou-se para mim. As luzes da rua cintilavam sobre o seu maxilar marcado. No meu mundo, menina Silva, a lei é uma sugestão e a insanidade é um requisito. O carro abrandou, virando através de portões de ferro maciços. A Quinta dos Carvalhos não era uma casa. Era uma fortaleza. Muros altos, guardas armados a patrulhar com Rottweilers e uma mansão que parecia saída do século XVIII francês. Quando o carro parou, Pedro carregou a Sofia adormecida para dentro, fazendo-me sinal para o seguir. Entramos num grande foyer, com um chão de mármore e uma escadaria dupla. Era lindo, frio e vazio. João vai levar-te para a ala dos hóspedes, disse Pedro, virando-se para subir as escadas com a filha. Não, gritei. Pedro parou. Virou-se lentamente. Ninguém lhe gritava. Não vou para a ala dos hóspedes, disse eu com a voz a tremer, mas o queixo erguido. Vou para casa. O meu irmão está à minha espera. Ele precisa dos medicamentos. Se queres uma babysitter, contrata uma ama. Eu desisto. Pedro desceu as escadas passo a passo. Parou a centímetros de mim. Cheirava a sândalo e a pólvora. O teu irmão, disse Pedro calmamente. Pedro Silva, 22 anos, viciado em analgésicos depois de uma lesão no futebol. Atualmente deve 45 mil euros aos agiotas do bairro da Ribeira, especificamente a um homem chamado Vitor, o Rato. Senti o sangue a fugir-me do rosto. Como é que sabes isso? Eu sei tudo, disse Pedro. E sei que o Vitor planeia partir as pernas do Pedro amanhã, se o pagamento não for feito. Sufocada, contive um soluço. Eu andava para trabalhar em 3 empregos, mas os juros continuavam a crescer. Eu estou a pagar, só preciso de mais tempo. Não tens tempo, disse Pedro. Tirou um papel dobrado do bolso e estendeu-o. O que é isto? Um contrato, disse Pedro. Acordo pré-nupcial padrão com algumas adendas. Abriu. Aqui está o acordo, Ana. Tu casas comigo. É um casamento apenas de nome. Não partilharás a minha cama. Não perguntarás sobre os meus negócios. O teu único trabalho é ser mãe para a Sofia e fazer o papel de senhora Carvalho em público. E se disseres que não, então sais por aquela porta. Eu deixo o Vitor partir as pernas do teu irmão e a Sofia volta a não falar. Olhei para ele com ódio. Tu és um monstro. Eu sou um pai, corrigiu Pedro, e sou um homem que precisa de uma esposa para evitar que uma guerra comece com os Lemos. Se eu casar contigo, uma civil, é um movimento neutro. Se não, tenho de casar com a Ana Lemos. E prefiro deitar esta cidade abaixo do que deixar aquela mulher criar a minha filha. Ele aproximou-se. Em troca de 1 ano de casamento, pagarei a dívida do Pedro hoje à noite. Pagarei pela melhor clínica de reabilitação do país e quando o ano acabar, tu vais-te embora com 5 milhões de euros e uma nova identidade. Eu olhei para o papel. Depois olhei para as escadas onde a Sofia tinha desaparecido.
Lembrei-me do abraço da menina, do desespero naqueles olhos tristes, e pensei no Pedro, aterrorizado e doente no nosso apartamento minúsculo. 1 ano, sussurrei. 365 dias, disse Pedro. E prometes que não me tocarás? Os olhos de Pedro percorreram o meu corpo, demorando-se um segundo a mais antes de o seu olhar voltar ao meu, frio como gelo. Não és do meu tipo, Ana. És desarrumada, és barulhenta e és uma responsabilidade. Isto é negócio. Agarrei na caneta da mão dele, o coração a bater-me nas costelas como um pássaro enjaulado. Assinei o meu nome, Ana Silva. Pedro pegou no papel. Bem-vinda à família, senhora Carvalho. O casamento é sábado. Tenta encontrar um vestido que não pareça que veio de uma loja de caridade. Virou-se e foi-se embora. Eu fiquei ali, sozinha no foyer enorme. Estava segura. O meu irmão estava seguro, mas enquanto olhava para as sombras que se estendiam pelo chão, percebi que acabara de vender a minha alma ao diabo. E o diabo era perigosamente bonito. Acordei numa cama grande o suficiente para toda a minha família. Os lençóis eram de algodão egípcio. O teto estava pintado à mão com querubins e a vista da janela dava para o Atlântico. Era o tipo de quarto que eu via em revistas, mas ao caminhar até a janela, vi os guardas armados a patrulhar o relvado lá embaixo com pastores alemães. Não era um quarto, era uma gaiola dourada. Encontrei a Sofia na cozinha 1 hora depois. A cozinha era um espaço elegante e industrial de aço inoxidável e mármore preto, atualmente ocupado por um chefe pessoal aterrorizado que tentava fazer a Sofia comer papas de aveia. Sofia estava sentada num banco, braços cruzados, lábios apertados. Bom dia, disse entrando. Vestia um dos hobbies de seda que a empregada tinha preparado para mim. Sentia-o escorregadio e caro, como tudo o resto naquela casa. O rosto da Sofia iluminou-se. Saltou do banco e correu para mim, abraçando as minhas pernas. Ela não come, queixou-se o chefe. Um homem chamado Henri. O senhor Carvalho insiste que ela coma um pequeno almoço equilibrado. O senhor Carvalho não está cá, pois não? Perguntei. Ele está no seu escritório a tratar de negócios, disse Henri com rigidez. Certo. Bem, não sei a Sofia, mas eu odeio papas de aveia. Fiz uma piscadela à menina. Gostas de panquecas com pepitas de chocolate? Sofia assentiu vigorosamente. Dá licença, Henri, disse eu, amarrando um avental sobre o meu hobby de seda. Fui empregada de mesa numa tasca durante 3 anos. Consigo fazer panquecas a dormir. 20 minutos depois, a cozinha cheirava a baunilha e chocolate derretido. A Sofia estava coberta de xarope, a sorrir de verdade, enquanto enfiava um garfo cheio de panqueca na boca. Eu ria enquanto limpava o chocolate do nariz da Sofia. Isto é uma cozinha ou um circo? A voz grave cortou o riso. Pedro estava à porta. Vestia um fato cinzento, pronto para a guerra ou uma reunião de administração. Provavelmente ambos. Olhava para a confusão, a farinha no balcão, o xarope no chão e o chocolate no rosto da sua filha. Eu congelei, espátula na mão. Ela estava com fome, não queria papas de aveia. Pedro olhou para Sofia. Esperava que a filha encolhesse, que se escondesse. Em vez disso, Sofia ergueu um pedaço de panqueca na direção dele. Pedro parou. Entrou na sala, o som dos seus sapatos pesado no mármore. Baixou-se e mordeu o pedaço do garfo. Mastigou devagar, os olhos nunca deixando os meus. Demasiado doce, murmurou. Mas pegou num guardanapo e limpou suavemente o rosto da Sofia. O carro está pronto. Tens uma marcação na boutique de noivas da Avenida dos Aliados. João, leva-te, compra o que quiseres. Só tens de estar pronta às 18 horas. Para onde vamos às 18 horas? Perguntei. Jantar com o conselho, disse Pedro, verificando o relógio. Querem inspecionar a minha futura noiva.
Não me envergonhes, Ana. Tentarei não derramar água em ninguém, respondi. Pedro parou à porta. Um fantasma de um sorriso tocou os seus lábios. Foi tão rápido que quase perdi. Vê se não o fazes. O casamento de Pedro Carvalho e Ana Silva foi o evento da década no submundo do Porto. Realizou-se na Sé do Porto, uma estrutura gótica que parecia demasiado sagrada para os homens sentados nos bancos, homens que, sem dúvida, tinham quebrado todos os mandamentos pregados do púlpito. A segurança era mais apertada do que a inauguração de um presidente. Homens de auriculares alinhavam as paredes. Atiradores furtivos estavam posicionados nos telhados próximos. Eu estava na parte de trás da igreja. Vestia o tal vestido incrustado de pérolas, o cabelo apanhado num elaborado coque. O meu irmão Pedro, o Toby da minha versão, estava ao meu lado. Ele parecia melhor, mais limpo num smoking alugado, embora ainda estivesse pálido e a suar ligeiramente por causa da abstinência, atenuada pela clínica de metadona para a qual Pedro o tinha enviado. Não tens de fazer isto, Ana, sussurrou Pedro, apertando o meu braço. Podemos fugir. Não podemos fugir, Pedro. Ele pagou a tua dívida e eu fiz uma promessa a uma menina. Alisei o meu vestido. A música do órgão intensificou-se. As portas abriram-se. Enquanto eu caminhava pelo corredor, centenas de olhos viraram-se para mim. Vi os chefes das 5 famílias, os santos de Lisboa, os representantes dos bravos, e sentada na primeira fila do lado do noivo, Ana Lemos, de vestido preto, como se estivesse num funeral. Pedro esperava no altar. Parecia devastador num smoking preto com uma rosa branca na lapela. O seu rosto era ilegível, uma máscara de pedra. Mas à medida que me aproximei, vi os seus olhos. Não estavam frios naquele dia. Estavam intensos, fixos em mim, como se eu fosse a única fonte de luz na sala cavernosa. Cheguei ao altar. Pedro pegou na minha mão. O seu aperto era firme, dando-me apoio. Pés frios, murmurou baixo o suficiente para só eu ouvir. Congelados, sussurrei de volta. Agarra-me. A cerimônia passou num borrão de latim e incenso. Quando o padre pediu os votos, Pedro falou os seus com uma gravidade que me apertou o coração. Prometeu proteger-me, honrar-me. Quando chegou a minha vez, olhei para a Sofia, que estava sentada na primeira fila a segurar um cesto de pétalas de flores. A Sofia deu-me um pequeno tudo ok com o polegar. Sim, disse eu, a minha voz clara e vibrante. Podem beijar a noiva. Pedro hesitou. Esta era a parte que eles não tinham ensaiado. Ele inclinou-se, uma mão a subir para acariciar a minha bochecha. Inclinou a minha cabeça para trás. Eu esperava um beijo na bochecha. Um beijo de cena. Em vez disso, Pedro pressionou os lábios nos meus. Foi suave ao início, a testar. Depois aprofundou-o, possuindo a minha boca com uma fome que nos chocou a ambos. Por 3 segundos, o contrato não existiu. A máfia não existiu. Éramos apenas um homem e uma mulher. Quando ele se afastou, as pupilas dele estavam dilatadas. Ele pigarreou, virando-se para a multidão. Apresento-vos, senhor e senhora Pedro Carvalho. Os aplausos foram educados, contidos. A tensão na sala era palpável. Eu, que estava acostumada ao caos, sentia que este silêncio era ainda mais ameaçador. Aqui, preciso de um parágrafo completamente original. Ainda hoje me lembro dos detalhes daquele beijo, da surpresa, do choque, daquela corrente elétrica que me percorreu. Depois, o pânico. O pânico porque era suposto ser de fachada, suposto ser apenas negócio, e aquele beijo parecia tudo menos isso. Recordo-me de uma vez, quando era pequena, de estar na praia com o meu pai. Ele nunca foi de muitos afetos, mas naquele dia o sol estava tão forte e ele levantou-me no ar e eu senti-me tão livre, tão segura. Foi um momento de pura inocência, antes de o vício o ter transformado. Naquele altar, com Pedro, senti uma segurança semelhante, mas manchada por um perigo latente.
uma sombra que a inocência nunca conheceu. Aquele beijo, em vez de me libertar, amarrou-me a algo ainda maior, a uma responsabilidade que me fez esquecer que alguma vez tive uma vida normal. E de repente, percebi que talvez a vida normal nunca tivesse sido para mim. A recepção realizou-se na Quinta dos Carvalhos. O salão de baile transformou-se num conto de fadas de inverno, com rosas brancas e esculturas de gelo. O champanhe corria como água. Eu movia-me pela multidão, a mão de Pedro constantemente na minha cintura. Fazia o meu papel perfeitamente, sorrindo para os chefes, rindo dos elogios passivo-agressivos das suas esposas. "Estás a sair-te bem", disse Pedro, entregando-me um copo de água com gás. Melhor do que esperava. Fui empregada de mesa, lembrei-lhe. Sorrir para pessoas que quero esmurrar é a minha especialidade. Pedro riu, um som profundo e real. "Anda, está na hora da primeira dança." Fomos para o centro da pista de dança. A banda começou a tocar um jazz lento e melancólico. Pedro puxou-me para perto, a mão dele a envolver a minha cintura. "Todos estão a olhar", disse eu, sentindo o calor do corpo dele através das camadas de seda. "Deixá-los olhar, deixá-los ver que és minha." "Sou?", arrisquei perguntar, olhando para ele. "Tua?" O maxilar de Pedro apertou-se. "Por um ano, Ana. Esse é o acordo. E depois?" Ele não respondeu. Girou-me, inclinando-me para baixo. De repente, a música parou. Um copo estilhaçou-se. Um grito agudo rasgou o ar, vindo das portas do terraço do jardim. "Sofia!" Eu reconheci aquele grito. Era da ama. Pedro passou de amante a assassino num piscar de olhos. Sacou a arma do coldre antes que eu sequer percebesse o que estava a acontecer. "Fica aqui!" rugiu ele correndo para o terraço. Mas eu não fiquei. Tirei os saltos e corri atrás dele. O terraço era um caos. Os guardas gritavam. No centro do relvado, um homem vestido de empregado tinha a Sofia numa chave de braço. Arrastava-a para o portão dos fundos, uma faca encostada à sua pequena garganta. "Afastem-se!" gritou o assassino. "Afastem-se ou corto-lhe a garganta! Quero um helicóptero agora!" Pedro congelou, a arma erguida. Tinha um tiro limpo na cabeça do homem, mas o homem movia-se demasiado, usando a Sofia como escudo. A mão de Pedro, a mão que nunca tremia, estava a tremer. Ele não podia arriscar acertar na filha. "Pedro, não dispares!" gritei, correndo para a relva. "Volta para trás!" Pedro gritou. Eu não ouvi. Abrandai o passo, as mãos erguidas. Caminhei para o assassino. "Olá!" disse a voz a tremer. "Olá, olha para mim! Larga-a! Leva-me a mim em vez disso!" O assassino riu, um som maníaco. Tu não és ninguém. A menina é a moeda de troca." "Eu sou a esposa dele!" gritei. "Sou a nova senhora Carvalho. Valho mais. Se levares a menina, ele vai caçar-te até os confins da terra. Mas se me levares a mim, talvez possas negociar." O assassino hesitou. Olhou para Pedro, depois para mim. A troca fazia sentido. "Ana, não!" Pedro rugiu, dando um passo em frente. "Fica para trás, Pedro!" gritei. Olhei para o assassino. "Larga-a! Anda!" Aproximei-me. O assassino moveu a faca momentaneamente, apontando-a para mim para me afastar. Foi o erro dele. Naquele segundo, a Sofia, a pequena e silenciosa Sofia, mordeu a mão do homem com toda a força de um animal selvagem. O homem uivou de dor, afrouxando o aperto. Eu não pensei. Não planeei. Tirei-me ao homem. Eu não era uma lutadora, mas era uma irmã que tinha lá afastado traficantes de droga para salvar o meu irmão. Ataquei o homem, arranhando-lhe os olhos, batendo com o joelho nas suas virilhas. O homem rugiu e deu-me uma bofetada nas costas da mão. Eu voei para trás, batendo na fonte de pedra. A minha visão ficou preta por um segundo.
Vi o homem levantar a faca acima de mim, pronto para a cravar no meu peito. Bang! Um único tiro. A cabeça do assassino virou para trás. Ele desabou no chão, morto antes de tocar na relva. O silêncio caiu sobre o jardim. Pedro estava a 3 metros, fumo a sair do cano da sua arma. Ele largou a arma e correu. Não correu para a Sofia. Correu para mim. Caiu de joelhos ao meu lado, puxando-me para os braços dele. Ana, Ana, olha para mim. O sangue escorria do meu lábio. Eu pisquei, tentando focar. Vi o rosto de Pedro, pálido de terror. Vi a Sofia a correr na nossa direção, ilesa. Ela está bem? Sussurrei. Pedro olhou para mim, os olhos arregalados. Tocou no meu lábio a sangrar, os dedos manchados com o meu sangue. Sua mulher tola, corajosa, idiota. Pedro sussurrou, a voz embargada. Puxou-me com força contra o peito, enterrando o rosto no meu pescoço. Podias ter morrido. Eu, sua mãe, sussurrei, encostando a cabeça no ombro dele enquanto a adrenalina diminuía. É o que as mães fazem. Pedro segurou-me ali na relva ensanguentada, rodeado pelo seu exército, percebendo com uma certeza aterrorizante que o contrato já estava quebrado. Ele não precisava apenas de uma esposa. Precisava de mim. E isso tornava-me o maior alvo no porto. A Quinta dos Carvalhos já não era apenas uma casa. Era uma fortaleza sitiada. As janelas estavam fechadas, os guardas do perímetro foram duplicados, e o silêncio que pairava nos corredores era espesso com tensão. Eu estava deitada no centro da enorme cama principal, apoiada numa montanha de almofadas. Passaram 3 dias desde o casamento, 3 dias desde que eu tinha derrubado um assassino e quase morri por uma criança que não era minha. As minhas costelas estavam engessadas, o meu lábio cozido, e todo o meu corpo parecia uma grande nódoa negra. A porta abriu-se com um clique. Pedro entrou. Parecia que não dormia há 72 horas. A sua camisa estava desabotoada na gola, as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos, e uma barba de 5 horas escurecia o seu maxilar. Trazia uma bandeja de prata com sopa e um copo de água. Estás acordada, disse ele, a voz rouca. É difícil dormir quando pareces um guaxinim. Brinquei debilmente tentando sentar-me. Uma dor aguda atravessou o meu flanco, e eu estremeci. Pedro estava lá num instante. Pousou a bandeja e colocou as mãos suavemente nos meus ombros, encostando-me de novo nas almofadas. O seu toque era agonizantemente suave. Um contraste gritante com a violência de que eu sabia que ele era capaz. Não te mexas, ordenou. O médico disse que precisas de repouso. Preciso de fazer xixi, Pedro, a não ser que queiras fazer isso por mim também. Um lampejo de divertimento atravessou os seus olhos cansados. Eu podia carregar-te. Andarei devagar. Quando voltei da casa de banho, apoiando-me pesadamente na ombreira da porta, Pedro esperava para me ajudar a voltar para a cama. Ele sentou-se na beira do colchão, observando-me comer a sopa. Observava-me como se eu fosse uma rara artefacto que poderia partir-se se ele desviasse o olhar. Por quê? Perguntou ele de repente. Parei a colher a meio caminho da boca. Por quê? O quê? Por que o fizeste? Atiraste-te à frente de uma faca pela Sofia. Conheces-a há uma semana. Só assinaste o contrato pelo dinheiro. Pousei a colher. A brincadeira desapareceu do meu rosto. Pensas que o fiz pelo contrato? Penso que a autopreservação é um instinto humano natural. Tu não o tinhas. Eu não pensei, admiti. Só vi uma menina assustada. E sei o que é sentir-me pequena e desamparada enquanto o mundo desaba. O meu pai não era um chefe da máfia, Pedro. Ele era apenas um bêbado. Mas o medo é o mesmo. Pedro desviou o olhar, o maxilar a apertar-se. Levantou-se e foi até a janela, olhando para os jardins escuros. Catarina, disse ele. O quê? A mãe da Sofia. O nome dela era Catarina.
Pedro não se virou. Ela não era como tu. Ela nasceu nesta vida. Ela sabia os riscos. Mas na noite em que morreu, foi uma bomba no carro destinada a mim. Eu estava lá atrasado. Ela pegou no carro para ir buscar a Sofia à escola. A Sofia estava no banco de trás. Sufocada, deixei escapar um pequeno "Oh, meu Deus!" A Sofia viu a mãe a arder, disse Pedro, a voz desprovida de emoção, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Ela não falou desde então, até o dia em que te conheceu. Virou-se para me encarar. O aço nos seus olhos derretera-se em algo cru, algo torturado. Trouxe-te aqui para ser uma distração, Ana. Um escudo. Mas tu, ele abanou a cabeça, estás a tornar-te outra coisa. E isso faz de ti uma fraqueza. Os meus inimigos sabem agora que eu me importo. Eles virão atrás de ti novamente. Deixa-os vir, disse eu. Pedro voltou para a cama, colocou uma mão no colchão, inclinando-se sobre mim. Não percebes? Estou a dar-te uma saída. O avião está pronto. João pode levar-te a ti e ao Pedro para a Europa. Eu enviarei os 5 milhões. O contrato é nulo. Podes ir embora. Eu olhei para ele. Vi o desespero nos seus olhos. Ele estava a tentar salvar-me, afastando-me. Pensei no dinheiro, na segurança. Paris, Roma. Depois pensei na mãozinha da Sofia a agarrar a minha. Pensei na forma como Pedro me tinha olhado no altar. Estendi a mão e peguei na dele. A sua pele era áspera, calejada pelas armas e pela violência, mas o seu aperto era quente. Não vou a lado nenhum, Pedro. Ana, não, interpelei. Fizemos um acordo. 365 dias. Eu não quebro as minhas promessas. Além disso, apertei a mão dele, quem vai garantir que a Sofia come as suas panquecas? Pedro olhou para mim por um longo momento. Lentamente levou a minha mão aos lábios e beijou os meus nós dos dedos. Não foi um beijo romântico. Foi um voto, um selo de lealdade. Então ficas, sussurrou, mas a partir deste momento, nunca mais sais desta casa sem mim. Nunca mais entras numa sala sem verificar as saídas. Já não és a Ana, a empregada de mesa. És a esposa do chefe. Precisas de aprender a ser uma rainha. Ensina-me, disse eu. Os olhos de Pedro escureceram. Descansa primeiro. Amanhã começamos. As lições começaram 2 dias depois. Não eram lições de etiqueta. Pedro levou-me ao campo de tiro subterrâneo sob a propriedade. Ensinou-me a segurar uma Glock 19, a desativar a segurança, a mirar no centro de massa. Não hesites, instruiu Pedro, de pé atrás de mim, o seu peito pressionado contra as minhas costas, corrigindo a minha postura. Se alguém te atacar, tu derruba-o. Lidas com a moralidade mais tarde. Eu disparei. O coice abalou-me o ombro, mas acertei no alvo, não no centro, mas perto o suficiente para deter um homem. Bom, Pedro murmurou perto do meu ouvido. A intimidade das lições era sufocante. Cada toque, cada correção parecia uma preliminar. O ar entre nós crepitava com tensão não dita. Dormíamos na mesma cama agora. Eu insisti, alegando que o quarto de hóspedes era demasiado solitário, mas não nos tocávamos. Pedro ficava no seu lado, rígido, honrado. Eu ficava acordada, ouvindo a respiração dele, perguntando-me quando o acordo de negócios finalmente se desmoronaria. Mas fora dos muros da propriedade, a guerra estava a escalar. 2 dos armazéns de Pedro foram incendiados. Um carregamento de armas foi desviado. O assassino do casamento tinha sido um freelancer, impossível de rastrear, mas todos sabiam quem estava a puxar os cordelinhos. Ana Lemos. Pedro passava os dias no escritório com João e os seus capangas, a planear, a gritar, a arquitetar. Eu era mantida fora das reuniões, relegada ao papel de mãe carinhosa. Mas Ana Silva tinha passado a vida a ouvir pessoas que pensavam que ela era invisível. Eu sabia como ser uma mosca na parede. Uma noite, enquanto levava café ao escritório, parei à porta pesada de carvalho.
Não podemos atacar ainda, dizia João. Os Lemos têm um novo parceiro, alguém da costa ocidental. Se atacarmos a Ana Lemos agora, começamos uma guerra nacional. Não me importa, Pedro grunhiu. Ela tentou matar a minha filha. Ela tentou matar a minha esposa. Quero a cabeça dela numa estaca. Há algo mais, chefe, disse outra voz. Era Tiago, um dos mais antigos tenentes de Pedro, um homem de quem eu gostava. Ele sempre trazia doces para a Sofia. As minhas fontes dizem que a fuga de informação vem de dentro da casa. Eu congelei. Quase deixei cair a bandeja. Explica, exigiu Pedro. O assassino conhecia os pontos cegos de segurança no casamento, disse Tiago suavemente. Ele sabia exatamente quando estarias na pista de dança. Apenas o círculo mais íntimo conhecia a agenda. Tem de ser um de nós. Ou, Tiago acrescentou, a voz dele baixando, é a miúda. Controla a tua boca, Pedro avisou perigosamente. Pensa bem, Pedro. Ela aparece do nada, uma empregada de mesa. Depois, de repente, é a heroína. Talvez tenha sido uma armadilha. Talvez ela seja uma planta, uma agente adormecida dos Lemos para entrar na tua cama. O meu coração deu um pulo. Quase deixei cair a bandeja. Basta, Pedro disse. A Ana é inocente. Se voltares a sugerir o contrário, Tiago, eu corto-te a língua. Só estou a zelar por ti, chefe, disse Tiago rapidamente. Eu recuei da porta, o coração a martelar. Tiago estava a tentar incriminar-me ou a distrair Pedro. Voltei para a cozinha, a minha mente a correr. Precisava de provar a minha lealdade. Precisava de descobrir quem era o verdadeiro traidor antes que Tiago envenenasse completamente a mente de Pedro. Ao entrar na cozinha, vi a Sofia sentada ao balcão a desenhar com lápis de cera. Olá, querida, disse eu, tentando manter a voz firme. O que estás a desenhar? Sofia ergueu o olhar e empurrou o papel na minha direção. Era um desenho do casamento. Havia Pedro, alto e de preto, eu de branco. E no fundo, perto do jardim, Sofia tinha desenhado um homem. O homem segurava um telefone e tinha um detalhe muito específico, uma cicatriz vermelha na mão. Fiz uma careta, olhei mais de perto. O assassino não tinha uma cicatriz na mão. Lembrei-me de lutar com ele. As mãos dele estavam limpas. Sofia, sussurrei. Quem é este? Sofia tocou na figura. Depois apontou para a sua própria orelha, imitando um telefonema. Ela tinha visto alguém ao telefone, alguém a guiar o assassino. Olhei novamente para a mão no desenho. A cicatriz tinha a forma de uma lua crescente. Eu já tinha visto aquela cicatriz antes, não no Tiago, não no João. Tinha-a visto na mão do padre que realizou o casamento, o padre Ricardo. A constatação atingiu-me como um murro no estômago. A igreja. O único lugar que ninguém revistou. O único lugar que ninguém suspeitaria. Garre no meu telemóvel. Tinha de contar a Pedro. Mas antes que pudesse discar, as luzes da cozinha apagaram-se. A escuridão era absoluta. Os geradores de reserva da propriedade geralmente ativavam-se em segundos, mas naquela noite só havia silêncio. Sofia, entra para debaixo do balcão. Sussurrei, agarrando a menina e enfiando-a no armário debaixo do lavatório. Fica aí, não faças barulho até que o papá venha. Percebeste? Sofia assentiu, os olhos arregalados de terror, e encolheu-se numa bola. Fechei a porta do armário. Peguei numa faca de talhante da tira magnética na parede. Consegui ouvir passos no corredor. Botas táticas pesadas, não a patrulha rítmica dos guardas da casa. As comunicações internas estavam embaixo. O sistema de segurança tinha sido bloqueado. Alguém tinha aberto os portões por dentro. Não corri para o escritório. Eu sabia que Pedro estaria a lutar para sair. Precisava de chegar à caixa de disjuntores na cave para restaurar a energia e acionar o alarme silencioso que ia diretamente para a polícia. Um último recurso que Pedro desprezava, mas mantinha para a segurança da Sofia. Passei pela despensa,
escorregando para o corredor dos empregados. Estava escuro como breu, mas eu tinha memorizado o layout. Cheguei à porta da cave. Estava ligeiramente entreaberta. Prendi a respiração. Empurrei a porta com o pé. Um feixe de lanterna cortou a escuridão, cegando-me. Vai a algum lado, senhora Carvalho. A voz era familiar, suave, piedosa. O padre Ricardo. Ele estava ao lado do quadro elétrico, segurando uma pistola silenciada. Ao lado dele estava Tiago. Tiago? Engasguei. Tu? Desculpa, querida. Tiago encolheu os ombros, acendendo um cigarro. A chama iluminou o seu rosto, que parecia aborrecido. Negócios são negócios. Os Lemos pagam melhor e oferecem melhores planos de reforma. Tu deixaste-os entrar, disse eu, agarrando o cabo da faca com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Tu cortaste a energia. Miúda inteligente, disse o padre Ricardo. Não estava a usar a gola de padre naquela noite. Estava a usar equipamento tático. Pedro está encurralado no escritório. Os meus homens estão a tratar dele. Estamos apenas aqui para limpar as pontas soltas. Ele ergueu a arma. A começar por ti e depois pela miúda. Ela não é uma miúda, gritei e atirei a faca. Foi um movimento amador e desesperado. A faca girou no ar. O padre Ricardo desviou-se facilmente, rindo. Patético. Ele mirou no meu peito. Eu fechei os olhos com força, à espera da bala. Clique. A arma encravou. O padre Ricardo franziu a testa, olhando para a culatra. Peça de porcaria. Eu não esperei. Não tinha uma arma, mas tinha a escuridão. Mergulhei para o lado no momento em que Tiago ergueu a arma e disparou. A bala faiscou contra a parede de betão onde eu estivera. A Ana rastejou para trás de uma pilha de caixotes de vinho. Estava presa. 2 homens armados contra uma empregada de mesa. Sai daí, Ana! Tiago gozou, os seus passos a rangerem no chão. Facilita as coisas. Prometo que será rápido. A minha mão roçou em algo frio na prateleira. Uma garrafa de Dom Perignon Vintage. Vidro pesado. Ouvi. Tiago estava à minha esquerda. O padre Ricardo estava à minha direita, armando a sua arma para desengatilhar. Eu precisava de uma distração. Pedro sabe, gritei, a minha voz ecoando na cave de betão. Ele sabe que és tu, Tiago. Ele encontrou as contas offshore. Estás a mentir. A voz de Tiago vacilou ligeiramente. Paranoia, a fraqueza de cada traidor, gritei. Verifica o teu telefone. Por que achas que ele te manteve fora da reunião esta noite? Tiago hesitou. Por um segundo, ele baixou a guarda para verificar o bolso. Atirei a garrafa de champanhe, não em Tiago, mas no candeeiro pendurado acima do padre Ricardo. Smash! A lâmpada explodiu, chovendo vidro sobre o padre. Ele gritou de surpresa, disparando cegamente. Uma das balas perdidas atingiu o extintor de incêndio na parede ao lado de Tiago. Bum! O extintor rompeu, enchendo a sala com uma nuvem de espuma química branca. A visibilidade caiu para 0. Eu corri, não fugi. Corri na direção de Tiago. Ele tossia, cego pela espuma. Ataquei-o nos joelhos. Ele caiu com força, a arma a deslizar pelo chão. Eu lutei por ela. Os meus dedos roçaram o metal frio. Agarrei na arma. Rolei de costas, mirando na névoa branca onde ouvia tossir. Larga! Gritei. A porta da cave abriu-se. Feixes de luz tática cortaram a espuma. Limpo, limpo. Homens de preto invadiram a sala. Eu apontei a arma para a porta, aterrorizada. Ana, larga a arma. Era João. E atrás dele, passando por cima do corpo inconsciente de um guarda, estava Pedro. Pedro estava coberto de sangue, não o dele. Segurava um rifle de assalto numa mão. Parecia o anjo da morte. Viu-me deitada no chão, coberta de espuma anti-incêndio, a segurar uma arma apontada para João. Viu Tiago a gemer no chão.
Viu o padre Ricardo a tentar escapar pela saída dos fundos. Pedro não hesitou. Ergueu o rifle e disparou um único tiro. O padre Ricardo desabou, uma bala na perna. Não estava morto, mas não ia a lado nenhum. Pedro entrou na sala. Deu um pontapé nas costelas de Tiago, virando-o. Tiago arquejou, olhando para o seu chefe com terror. Tu! Pedro cuspiu. Depois virou-se para mim. Largou o rifle e caiu de joelhos, puxando-me para fora da nuvem química. Eles tocaram-te? Exigiu, examinando-me freneticamente. Eles magoaram-te? Estou bem, tossei, limpando a espuma dos olhos. A Sofia está na cozinha, debaixo do lavatório. João, Pedro latiu. Protege a minha filha e leva este lixo. Ele gesticulou para Tiago e para o padre na direção da sala insonorizada. Quero ter uma conversa muito longa com eles. João assentiu sombriamente, arrastando Tiago. Pedro pegou-me nos braços. Eu tentei protestar. Consigo andar. Cala-te, disse Pedro, mas a sua voz tremia. Nunca mais vais entrar numa cave sozinha. Ele levou-me pelas escadas para fora da escuridão e para o foyer, onde as luzes voltavam a piscar. Sentou-me no degrau mais baixo da grande escadaria. Sentou-se ao meu lado, a sua adrenalina a desabar. Ele pôs a cabeça nas mãos. Perdi, sussurrou. Tiago, o meu próprio tenente, não vi. Ele estava a trabalhar com a Ana Lemos, disse eu suavemente, colocando uma mão nas costas dele. E o padre? O padre? Pedro soltou uma risada amarga. Claro, o único homem a quem confesso os meus pecados. Ele olhou para mim. O seu rosto estava manchado de fuligem e sangue, mas os seus olhos estavam claros. Tu salvaste-nos, disse ele novamente. Tu percebeste antes de mim. Eu tive uma pista, disse eu. A Sofia fez um desenho. Pedro congelou. A Sofia, ela viu o padre ao telefone no casamento. Ela contou-me. Pedro fechou os olhos. Ela falou contigo? Não, ela desenhou, mas comunicou. Olhei para ele, os olhos cheios de um novo tipo de esperança. Pedro, ela está a voltar. Ela está a lutar. Pedro olhou para a porta da cozinha, de onde João emergia, segurando uma Sofia aterrorizada, mas segura. Sofia viu o pai e eu. Debatou-se nos braços de João e correu para nós. Não correu para Pedro. Correu primeiro para mim, enterrando o rosto na minha camisa coberta de espuma. Depois estendeu um braço e puxou Pedro. Os três sentamo-nos nas escadas. Uma confusão emaranhada de trauma e alívio. Isto acaba esta noite, disse Pedro, a voz dura como diamante. Olhou por cima da cabeça da Sofia para mim. Tiago vai falar, vai dizer-me onde a Ana Lemos está escondida. E então? Perguntei. E então vou deitar o mundo dela abaixo, disse Pedro. Mas não consigo fazê-lo sozinho. Preciso de alguém para guardar o trono enquanto eu estiver fora. Preciso de alguém em quem possa confiar. A única pessoa em quem confio. Ele olhou para mim. Queres que eu dirija a família? Perguntei incrédula. Não, disse Pedro. Quero que sejas a distração. Que tipo de distração? Pedro levantou-se puxando-me com ele. Um sorriso escuro e perigoso espalhou-se pelo seu rosto. Hoje à noite é o baile de caridade do presidente da Câmara. A Ana Lemos estará lá. Ela pensa que estamos mortos ou derrotados. Ela espera luto. Ele afastou uma mecha de cabelo perdida do meu rosto. Em vez disso, vamos entrar pela porta da frente. Vamos parecer mais felizes, mais ricos e mais apaixonados do que qualquer casal na história. Vamos fazê-la ver. E enquanto ela está a olhar para ti, tu metes a faca, completei. Pedro assentiu. Estás pronta para desempenhar o teu papel, senhora Carvalho. Endireitei a coluna. Olhei para o sangue na camisa do meu marido. Olhei para o medo nos olhos da Sofia que lentamente se desvanecia em segurança. Arranja-me um vestido, disse eu, que seja vermelho. O convite para a gala de caridade do presidente da Câmara estava na lareira.
Um bilhete para o palco mais público do Porto. Eu estava diante do espelho. A empregada de mesa tinha desaparecido. No seu lugar estava uma arma. O meu vestido era vermelho arterial, uma seda carmesim violenta que mergulhava perigosamente baixo e vestia como uma segunda pele. No meu pescoço, o diamante dos carvalhos. Tu pareces. Pedro parou à porta, os olhos suavizando-se. Um alvo? Perguntei. Pedro parou atrás de mim, as mãos a apertar os meus ombros nus. Não, pareces uma rainha, e as rainhas não se escondem. Inclinou-se a sua voz um rosnado baixo. Tiago cantou, temos os registros bancários. A Ana Lemos não só tentou matar-nos, ela roubou milhões ao conselho. Esta noite, vamos acabar com ela. O Museu Soares dos Reis estava a fervilhar quando o carro blindado dos Carvalhos chegou. Um silêncio desceu. Pedro saiu, parecendo letal num smoking azul escuro. Estendeu a mão e eu emergi, uma explosão de vermelho sangue contra a cidade cinzenta. Caminhamos pelo tapete vermelho, não como vítimas, mas como conquistadores. Lá dentro, Ana Lemos recebia convidados perto de uma escultura de gelo, rindo num vestido dourado. Quando nos viu, o riso dela morreu. Pedro, Ana, ela gaguejou, recuperando com um sorriso falso. Ouvimos rumores de uma fuga de gás na vossa propriedade. Apenas ratos, disse eu, a minha voz a propagar-se, mas nós exterminamo-los. Tenho um presente para ti, Ana Lemos, disse Pedro friamente. Ele fez um sinal para a cabine técnica. Os enormes ecrãs LED atrás do palco piscaram. A arte abstrata desapareceu, substituída por imagens de segurança granuladas. Um Tiago rosso ensanguentado estava sentado numa cadeira. Quem te pagou? A voz de Pedro perguntou no vídeo. Ana Lemos, Tiago arquejou no ecrã. Ela usou o fundo de pensões do conselho. Ela disse que Pedro tinha de morrer. A sala engasgou-se. Ana Lemos empalideceu, recuando. É uma deep fake, uma mentira. É? O senhor Manuel, o chefe do conselho, levantou-se da varanda VIP. Nós verificamos as contas, Ana Lemos. 7 milhões de euros desapareceram. Ana Lemos olhou em volta. Os seus aliados recuaram. Estava isolada. Uma ladra. Uma pária. O pânico estilhaçou a sua sanidade. Ela meteu a mão na carteira e puxou uma pistola prateada. A multidão gritou procurando abrigo. Ela não mirou em Pedro. Mirou em mim. Tu? Ana Lemos guinchou, a arma a tremer. Sua empregada de mesa imunda! Arruinaste tudo! Pedro moveu-se para me proteger, mas eu dei um passo em frente, passando por ele. Olhei para o cano da arma. Atira-me. Desafiei, a minha voz ressoando. Faz isso. Mostra ao presidente da Câmara, às câmaras e ao Conselho exatamente o que tu és. Ana Lemos hesitou, paralisada pela minha audácia. Ela esperava medo. Obteve desafio. Aquele segundo de hesitação custou-lhe tudo. O chefe de polícia atacou Ana Lemos pela lateral. A arma deslizou pelo chão enquanto os agentes a imobilizavam. Pedro caminhou, pegou na arma com um lenço e olhou para a mulher a gritar. Tu não és ninguém, sussurrou. Levem-na. Enquanto Ana Lemos era arrastada para fora, o senhor Manuel começou a aplaudir. Lentamente toda a sala se juntou. Pedro virou-se para mim, os olhos a arder com intensidade. Tu atiraste-te à frente de uma arma de novo, disse ele. Eu sabia que ela não ia disparar. Respirei, a adrenalina a desabar. Os bullies sempre desmoronam. Vamos para casa, senhora Carvalho. A viagem de regresso à propriedade foi silenciosa, mas elétrica. Quando chegamos ao quarto, Pedro não acendeu as luzes. Abriu o fecho do vestido vermelho, deixando-o acumular-se no chão. O contrato é nulo, disse Pedro, puxando-me para perto. O meu coração parou. O quê? Rasguei-o, sussurrou ele contra o meu pescoço. Sem data de expiração, sem 5 milhões de euros.
Não é uma empregada, Ana. Tu és minha e eu sou teu. Envolvi-o nos meus braços, puxando-o para a cama. É um começo, mas ainda me deves aqueles 5 milhões. Pedro riu, um som de pura liberdade, antes de me silenciar com um beijo que prometia para sempre. Um ano depois, a cozinha era uma zona de desastre de farinha e cascas de ovo. Taylor Swift tocava nas colunas. Mãe, o pai está a roubar as pepitas de chocolate. Sofia, agora com 6 anos e mais barulhenta do que nunca, guinchou. Eu virei-me do fogão, brandindo uma espátula. Pedro, o chefe mais temido do porto, parecia envergonhado com a mão no frasco. Estava a inspecionar a qualidade. Mentiu Pedro a sorrir. Pedro, o meu irmão, entrou, parecendo saudável e forte, pegando numa maçã. Carro pronto para a ida ao zoo? Pedro, o meu marido, gemeu. Pensei que tínhamos concordado no aquário. A Sofia escolheu o zoo, disse eu, beijando-lhe a bochecha. E a chefe falou. Pedro olhou para a filha, que ria e alimentava o nosso cachorro resgatado. Ele pensou de volta ao restaurante escuro, a água derramada, e a escolha impossível que ele tinha dado a uma criança silenciosa e quebrada. Escolhe a tua nova mãe. Ela não tinha escolhido uma socialite. Ela escolheu a empregada de mesa e, ao fazê-lo, salvou-os a todos. Eu amo-te, Pedro sussurrou para mim. Eu sei, sorri. Aquele mesmo sorriso que tinha posto um rei de joelhos. Agora come as tuas panquecas. Temos uma vida para viver. E é isto a vida. Não é um conto de fadas e está longe de ter um felizes para sempre garantido. Hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando a sombra do perigo se aproxima, pergunto-me se foi a decisão certa. É um emaranhado de emoções, de dias de riso e outros de tensão silenciosa. Mas é a minha vida, não é? Imperfeita, perigosa, mas cheia de amor e de desafios que me fizeram mais forte do que alguma vez imaginei ser. Talvez seja assim que se vive de verdade. Sem certezas absolutas, mas com a coragem de continuar a lutar pelo que